Pai, te agradeço por mais um dia na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da Tua congregação, Pai. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da Tua igreja invisível, Jesus. Ô Jesus, que através da vida do Júnior, possamos entender mais a Tua palavra, que possamos ter um culto para a honra e glória do Senhor, Pai, porque só Tu és digno de honra, só Tu és digno de glória, Pai. Que a Tua palavra, que o Teu verdadeiro evangelho venha ser exposto aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradeço pela oportunidade de fazer parte disso aqui, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de fazer parte da sua seara, ó Pai. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Só antes de irmos para a palavra, eu queria falar um pouco sobre a viagem missionária. Se você acredita que no ano do semear você precisa dedicar mais tempo para a palavra de Deus, para o Senhor e tudo mais, se esforça para ir. Só quem já foi em viagem missionária sabe como é diferente, como muda a vida da gente, você sair da sua zona de conforto e ir para um lugar onde os homens, já vou avisando para os homens, vão tudo dormir na igreja, dentro da igreja lá, no chão. As mulheres vão cozinhar demais, que é muita gente. Mas assim, muda a vida da gente, de verdade. Sai da sua zona de conforto, não fica achando que é só coisa de jovem, ou só coisa de pastor, de quem está próximo, não. Viagem missionária, e eu vou falar com você, R$100 por tanto de coisa nós vamos... é só esse povo mesmo. Vocês vão conhecer Elisângela. Elisângela, assim, doida. Quem pegar trio com ela para fazer evangelismo, só lamento vocês, que ela é cabulosa demais. Não, eu fui dividir com ela uma vez, misericórdia. Aqui, vai lá. Eu falei, ih, não vai. Irmãos, aquele que trouxe sua Bíblia, que puder, abrir em Atos, capítulo 11. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Aquele que foi encontrando, ficar sob seus pés, em reverência à palavra. Isso aqui é bom demais. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Estou vendo a galerinha levantando, eu vou começar a ler. Versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, ciprianos e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Amém. Eu estava pensando sobre essas questões, e a verdade é que, no nosso tempo, o lema de hoje é: não julgueis. Não julgueis. Em tudo que você vê na internet, em todas as barbaridades que fazem em nome do Evangelho, sempre vai ter alguém comentando: não julgueis. Isso é um texto tirado fora de contexto do Sermão da Montanha, Mateus 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O entendimento comum é que não temos o direito de analisar de forma crítica nada, nem ninguém, mas que devemos reconhecer o direito de cada um de pensar e agir de maneira que achar melhor, sem ser moralmente criticado ou repreendido por isso. Mais uma vez, versículo fora de contexto. O problema dessa interpretação é que logo em seguida, no mesmo sermão, Jesus manda que façamos uma avaliação crítica de determinadas pessoas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. A gente não precisa nem ir muito longe do próprio versículo. A partir do versículo 15 de Mateus 7 diz: cuidado com os falsos mestres,
os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Além disso, nas cartas de Paulo, vemos ele identificando falsos mestres pelo nome e até mesmo lhes entregando a Satanás. 1 Timóteo 1, do 18 ao 20 diz: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Em 2 Timóteo 2, do 15 ao 18, diz assim: irmãos, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão de novo Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Jesus ordena que a gente faça sim uma análise crítica, irmãos, para descobrir quem são falsos profetas, avaliando pelos seus frutos. Se Jesus tivesse ensinado que não temos esse direito de analisar nada nem ninguém de forma crítica e que devemos reconhecer o direito de cada um, nós estávamos ferrados. Como a gente conseguiria saber quem é falso profeta ou não? Afinal, não julgueis. Como? Portanto, a ordem de Jesus, não julgueis, não pode ser entendida como a anulação do direito de analisar de forma crítica. Então, o que Jesus quis dizer? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 8, e nós vamos ler 15 e o 16. Não se esqueçam de Atos 11, porque eu vou chegar lá. João capítulo 8, a partir do versículo 15. 15 e 16 diz: vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Ou seja, quando Jesus diz que não julga ninguém, e depois diz que o meu juízo é verdadeiro, ele não está entrando em contradição, mas ele está enfatizando de onde vem o juízo dele. O juízo dele vem de Deus. Ele julga conforme o Senhor. A ordenação, a origem do julgamento de Jesus é o Pai. Tá? João 12, 49 diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O erro daqueles que julgavam da forma que Jesus estava condenando era julgar segundo a carne. Está em João 8,15. Isso é segundo o padrão humano. Não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. É o que diz João 7,24. Ou seja, julgar segundo a reta justiça é julgar no padrão estabelecido por Deus. Qual o padrão estabelecido por Deus? A palavra dele. Amém? Então agora a gente volta para Atos. Eu queria que vocês prestassem atenção no último versículo que eu li, que é o 26. Vou esperar um pouquinho. Diz o seguinte: quando o encontrou Saulo, Barnabé foi atrás de Saulo, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. O contexto é o seguinte, irmãos: Antioquia era a terceira maior capital de Roma, tá? E aí, alguns capítulos atrás, no capítulo 8 de Atos, Estevão é apedrejado por pregar o evangelho. É o primeiro mártir da história da igreja. Por causa dessa perseguição, todos os cristãos se dissiparam. Mas ao contrário do que muitas outras religiões aconteceram, ao se dissiparem, tudo acabar, só melhorou o caso. Deus fez com que toda essa dissipação, os irmãos foram para vários lugares, o evangelho foi pregado a vários lugares. Um desses lugares, Antioquia, a terceira maior cidade de Roma na época. Uma cidade extremamente cultural, cheia de gente,
E isso foi maravilhoso. Por quê? Porque os gentios começaram a ouvir de fato o evangelho da salvação. E muitos deles se converteram. A ponto da igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja de judeus, tudo mais, convertidos a Cristo Jesus, ouvirem falar e mandarem Barnabé. E Barnabé começou a criar ali aquela igreja, que é considerada a primeira igreja gentílica, ou seja, de não-judeus. Ele pede a ajuda de Paulo e eles começam essa mudança em Antioquia, naquela cidade gigantesca, que tinha de tudo, agora tinha crente. E aí, conectando com o que eu acabei de falar sobre julgamento, as pessoas, durante esse 1 ano que Paulo, Saulo e Barnabé estiveram em Antioquia, passaram a considerá-los cristãos. Homens maus, pessoas que não entendiam do evangelho, perceberam Cristo na vida daquelas pessoas. Perceberam que aqueles eram homens de Deus, a ponto de chamá-los de seguidores do próprio Cristo. Fazendo uma silogia, então, ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. E o que seria ser um seguidor de Cristo? No óbvio, seria agir conforme Cristo agiu, certo? Mas o que mais a gente pode aprender sobre ser cristão na palavra de Deus? E é sobre isso que eu queria falar hoje, irmãos, sobre ser cristão. Mas eu precisava começar falando sobre julgamento. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós julgarmos a nós mesmos. A mesma Bíblia que diz para julgarmos segundo a reta justiça e conhecermos uma árvore pelos frutos, é a mesma que diz: examine o homem a si mesmo. Julgue a si mesmo segundo a reta justiça de Deus. Julgue a si mesmo conforme a palavra de Deus. Então façamos um julgamento aqui e agora. Eu sou um cristão? Difícil, né? Só que a gente tem alguns problemas nessa pergunta. Nós sofremos, irmãos. Estou falando nós, mas sou eu, tá? Nós sofremos de um problema crônico de coitadismo. Nós achamos que, ao sermos coitados, Deus vai ter dó da gente. Ah, tadinho, ele é tão humilde. Ah, tadinho, ele cede o lugar dele para os outros. E muitas das vezes você vai ver um homem buscando a Deus falando: ah, eu acho que eu não sou crente. Ah, eu acho que eu ainda não me converti. Tudo bem, irmão. Você tem noção de que o descrente vai para o inferno? Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: o cristão e o não cristão. Você não é o meio termo. Ou você é cristão, ou você é não cristão. Por causa de 1 aos Coríntios, criou-se um termo na igreja chamado cristão carnal. Não tem isso em 1 Coríntios. Não tem isso em 1 Coríntios. Não existem cristãos carnais. Existem cristãos e carnais. Ou você é um cristão, ou você é carnal. E o carnal vai ser jogado no lago de fogo no último dia. Ponto. Então, olhe para dentro de você e se pergunte: eu sou um cristão? Sem nenhum tipo de coitadismo. Ah, eu sou um crente, mas você é ou você não é um cristão? Fato é que muitas das vezes fazemos coisas que nos fazem duvidar da nossa conversão. Por isso, em momentos de fraqueza, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Eu elenquei aqui 4 coisas, mas tem muito mais, tá, irmãos? É só um início para a gente começar a conversar. Pode ser? Primeiro, ser cristão é ter sido salvo por Cristo. Isso aqui é um negócio que é básico, mas a gente esquece. Se você foi salvo por você mesmo, já era. Tá? Pode duvidar da sua salvação. Mas se Cristo te salvou, não faz sentido você não se achar um cristão. Você não acreditar que é um cristão. Quem salvou você? Essa é a primeira pergunta. Ah, eu não sei. Eu levantei a mão lá, né? Não, eu batizei, né? Não, eu estou nos cargos lá na igreja. Não é essa a pergunta. Nenhuma dessas perguntas. A pergunta é: quem te salvou? Se eu fui salvo por Cristo Jesus, eu sou cristão. Se eu fui salvo por mim mesmo, pela minha força, pela minha vontade, por algum santo, pelo pastor, pela água que eu tomei, então você pode duvidar mesmo, tá? Ter lapsos de fé faz parte da caminhada de alguém que ainda vive nessa terra. Mas nós precisamos nos lembrar de quem nos salvou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6, a partir do versículo 37. E é muito interessante pensar nisso, irmãos, porque
Você vê hoje, por causa da confissão positiva, por causa desse coach que tem tomado conta da igreja, as pessoas declarando muitas coisas, né? Eu sou curado, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Mas a Bíblia declara coisas e não declara outras coisas. Você não é curado. Pode ser que a doença te leve. A Bíblia promete que Jesus estaria conosco até o último dia. Isso ele promete. A Bíblia promete que aquele que for salvo por ele vai permanecer nele. A Bíblia promete. Outras coisas a Bíblia não promete. João 6, a partir do versículo 37 ao 40, diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Olha a vontade de Deus. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é uma verdade bíblica. Se você foi salvo por Jesus, você é cristão. Se você foi salvo por si mesmo, eu não sei. Realmente eu não sei. Segundo, ser cristão é crer em Cristo. É bobo, né? Bobo de novo. Mas as pessoas estão se esquecendo disso. O termo crer vai mudando conforme o tempo passando. E as pessoas estão achando que estão crendo em Cristo, quando na verdade elas estão crendo na cura que Cristo pode dar. Na libertação que Cristo pode dar. Na prosperidade que Cristo pode dar, e não no Cristo. Não vou falar aqui e crer da vitória, no milagre, na cura, no livramento, na restauração, na honra, na glória da terceira casa, no quarto mandamento, não sei o que, não sei o que lá. Não. Crer em Cristo. A Bíblia é categórica. Quem crê será salvo. Crê em quê? Crê em quem? Muitas das vezes, irmãos, por desespero, e eu não julgo ninguém, porque eu também já fiz isso, eu me coloco no meio, nós passamos a crer no que Cristo pode ou não fazer. Eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio no livramento, eu creio na restauração. Tá, e se não acontecer? Para onde vai sua fé? A sua fé estava depositada em quem? Ou no quê? Pensa nisso. Talvez você está aqui na igreja hoje, esperando algo de Deus, que Deus vai falar, não. Não. E aí, o que você faz? Você se rebela e sai andando? Você fala, então Deus não existe. A maioria das pessoas que diz que Deus não existe, são só pessoas que ou acham que não precisam dele para nada, ou precisaram dele e ele falou não. Não. Porque ele é Deus, ele sabe o que faz. Gente, se eu contar meu testemunho aqui do que está acontecendo comigo, vocês, assim, nós ficamos aqui até 2 da manhã. Mas a ideia é que muito do que aconteceu comigo nesse início de ano começou de coisas muito ruins. Muito ruins. De eu esperar algo, esse algo não acontecer e eu falar assim, tá, vamos ver o que rola. Daqui a pouco, Deus transforma as coisas, Deus muda as coisas. E a minha pergunta, na hora que as coisas mudam e melhoram, e se não mudasse? E se não melhorasse? Para onde ia a minha fé? Eu continuaria servindo ao Senhor se Ele dissesse não? Não. Eu estou vendo todos os casamentos restaurados. Será que o meu não vai ser? Talvez não. Desanimador, né? Mas nós estamos aqui por quem? Pelo quê? Para quê? É para Jesus me dar um bom emprego? É para Jesus poder me dar saúde, paz, prosperidade, aquelas coisas que a gente fica falando no final de ano? Se nós não estivermos aqui por Ele, nós não somos cristãos. Se estivermos aqui por outras coisas, de novo, duvide do seu cristianismo. Tá? João 5, 24 diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados, o nosso único acesso ao Pai é a salvação. É nele que devemos colocar nossa crença e não nas circunstâncias que podem mudar. Eu estou vendo, gente, é nítido. Você quer que a igreja cresça em número de pessoas? É só começar a prometer o que Deus não prometeu. É só pegar uma promessa lá de Abraão e dar a todo mundo. Chega aqui e fala assim, irmãos, os seus descendentes serão como as areias do mar. Oh, glória! Não, é só para Abraão mesmo. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos essa areia.
Nós somos esse povo. Não, nós vamos fazer uma campanha aqui, vamos girar no bairro andando descalço e o bairro é do Senhor Jesus. Quem dera. Se fosse só isso, não fazia agora. Mas tem todo um trabalho de evangelismo, de dar bom testemunho, de nós sermos uma igreja aqui respeitada, respeitável. Tem toda uma ideia de todos os irmãos aqui estarem unidos com propósito, de oração, de busca, de dar bom testemunho para o seu vizinho. Aí sim, quem sabe, esse bairro é do Senhor. É mais difícil, não é? Muito mais difícil do que dar uma voltinha aqui. Muito mais difícil do que fazer 7 quarta-feira. Na 7ª, do nada todo mundo converte. Quem dera. Se fosse assim, a gente já estava fazendo. Já estava fazendo, lógico, é muito mais fácil. E aí você percebe, não os outros, de novo, falando de julgamento, não os outros, mas nós. Como nós queremos o que é fácil. Se eu virar para você agora e falar com você assim, para você receber a cura que você quer, para você receber a libertação que você quer, tudo que você precisa fazer é dar todo mês 10%, você dá até 20%. Agora, se eu falar para você que para você ter essa cura, essa libertação, você precisa orar, buscar o Senhor, abandonar o pecado, ler a palavra de Deus, e aí quem sabe o Senhor vai te dar isso, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida, aí é demais. Porque você não tem certeza, então você fala assim, eu vou orar para quê? Eu não sei se Ele vai me dar mesmo. Fica aquela incerteza, porque a gente não crê em Cristo, a gente crê na circunstância. Em terceiro lugar, ser cristão é se arrepender. Em um mundo triunfalista, precisamos olhar para nós mesmos e percebermos o quanto precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados. Já repararam que toda a pregação que começa a viralizar no TikTok ou no shorts do YouTube, não fala nada de arrependimento? Nada de pecado? Ninguém peca mais. Ninguém. Só nós mesmo, porque o povo não peca mais não. Todo mundo vai subir de um jeito que eu não entendo ainda. Sobrecarregar o céu. Irmão, nem fala. Mas fato é que nós estamos fugindo. Se vocês lerem os evangelhos, começando por Mateus, João Batista, quando ele está ali no Jordão, ele vê que muitos dos fariseus e saduceus estão se amontoando ali. E a pergunta de João é, raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? A resposta é, ninguém precisou ensinar, não. A gente é mestre em fugir. Mestre. Você precisa mudar. Você precisa consertar. Opa, quer não. Eu já estou me esforçando demais. Eu já luto todos os dias. Eu já faço e tudo mais. Nós estamos querendo um Deus que olhe para nós com a misericórdia que nós não olhamos para os outros. Essa é uma verdade. E a segunda verdade é que nós estamos criando um Deus. Deus é aquele que está nas Escrituras. O mesmo Deus que honrou demais a Abraão, é o Deus que falou com Jó assim, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, meu filho, cala sua boca. Achou ruim? Reclama com o outro. Repararam que o livro de Jó não tem final? Jó pergunta, Deus fala assim, você criou o quê mesmo? Você é filho de quem? Você viveu onde mesmo? Ah, tá. Não tem resposta não. Eu fiz o que eu quis. Eu sou Deus. Faço o que eu quiser. 1 João 1, do 5 ao 9 diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ser cristão é se arrepender. O que te separa, não do mundano, o que te separa de você mundano, é que hoje você se arrepende. Então, se você não se arrepende, nada te separa do seu eu mundano, você ainda é mundano. É uma matemática básica. A gente precisa primeiro analisar aqui. Espera aí, vamos lá, 3 pontos. Eu creio em Jesus? Só em Jesus? Eu entendo que Ele que me salvou? Eu me arrependo dos meus pecados? Se a resposta for não, nós temos um grande problema. Um grande problema. Ser cristão é se arrepender. Ser cristão é reconhecer que você é pequeno. O mais de ti, menos de mim, que não pode ser cantado de boca para fora. Não pode.
Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Sabe o que eu acho engraçado? Homens que não são ninguém, nenhum de nós é, mas que não são ninguém, falando que são, que podem, que conseguem e tudo mais, e homens como Davi, como Abraão, falando que não são nada. Homens como José, falando que não são nada. Homens como Pedro, como Paulo, falando que não são nada. E hoje nós temos essa cultura de eu sou, eu posso, eu consigo, eu vou. O que é isso, cara? Você ora o tanto que Davi orou? Então tá. Daniel, oh, Senhor. Nós vamos ver homens que aos olhos humanos da palavra de Deus foram desamparados. Desamparados. Eu fico embasbacado com a história de Davi depois que ele peca. Ele peca e Deus fala assim: vou tirar seu menino, Zé. Vou tirar seu menino. Davi chora, fica sem comer na porta do quarto do menino, o menino adoece, né? E fica, e chora, e não arrebenta. Vai lá, o menino morre. Os serviçais viram e falam assim: gente, aí ferrou, não vamos contar para ele não, que se a gente contar para ele, você já estava mal, quando o menino estava doente, imagina agora que morreu. Aí Davi já percebe e fala assim: morreu, né? Vou ali comer, vou ali me alimentar. Oi, que isso? Pois é, meu filho, o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer, eu fiz. Deus fez o que Ele quis. Ô, gente, a frase Deus fez o que Ele quis vai virar crime um dia. Pode gravar, Tati. Vai virar crime. Porque Deus não faz nada, quem manda somos nós. Se eu declarar, pá. Se eu não declarar, Deus cala a boca dele. É o que está acontecendo hoje. Gente, nós precisamos olhar para Deus e depois olhar para nós e falar: Jesus, o que é isso aqui? Lembra de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros, não tem lógica eu estar aqui não. Hein? Faz sentido. Jacó dorme, ele acorda, vê uma escada com um anjo subindo e descendo e fala assim: que terrível, quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus. Sabe o que Jacó estava reclamando de terrível? É porque estava dormindo. Ele falou: gente, eu estou dormindo, eu estou calçado na casa do Senhor, sou doido. É a casa de Deus. É claro que homens vão usar essas passagens para falar que você não pode vir sapato da igreja, que é a confusão toda, mas a ideia é uma reverência a quem o Senhor é, não um lugar físico, a quem o Senhor é. Hoje não tem reverência, e por isso eu quero dizer que o quarto ponto, ser cristão é ser constrangido, e eu quero gastar um tempo nisso aqui. Existe um reformador do século XIX chamado Charles Hodge, e ele diz o seguinte: ser cristão é ser constrangido por um senso do amor do nosso divino Senhor, de tal modo que lhe consagramos a nossa vida. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Muitas das vezes você está na igreja há um tempo, a ponto de entender quem Deus é, entender o que Ele pode fazer, o que Ele não pode, está na dependência do Senhor, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, mas você ainda não está constrangido pelo que Ele fez. Você sabe o que é constrangimento? Deixa eu contar para vocês um pouquinho do que é constrangimento. A igreja aqui se reuniu e me deu um tablet, esse aqui que eu estou usando. Eu fiquei extremamente constrangido, porque eu não fiz nada para ninguém. E eu recebi um tablet. Falei: gente do céu, isso tem até caro demais, o cara está pagando até hoje. E eu assim, e agora? Só que o que falaram comigo é que isso era um incentivo para eu continuar buscando mais ao Senhor e um método que eu não tinha na época de poder estudar. Então eu vou fazer isso. O mínimo que eu posso fazer é preparar a pregação, é estudar, é usar o que os irmãos me deram para servir aos irmãos. É o mínimo. O nome disso é constrangimento. Constrangimento. Imaginem a cena. Você está caminhando na rua com seu fone de ouvido no talo, ouvindo Cassiano. Atravessa a rua, não vê o carro vem com tudo. Antes dele bater em você, o filho de alguém te empurra e morre. Morre. Como que você entra no velório com esse pai chorando, gente? Como? Com que cara que você entra? É uhul, seu filho morreu, uhul. Não é. É rosto no chão, é constrangido. O que eu estou fazendo aqui? Era para ser eu naquele lugar ali, não era para ser ele não. Como é que eu converso com esse pai agora? Ô Senhor, me perdoa. Eu sou um homem pecador, o seu filho que não fez nada morreu por mim. Ô gente, como que você vive com isso? Constrangimento. O que falta em nós é constrangimento.
Ser um cristão não significa apenas crer de coração que Cristo morreu por nós. Significa ser constrangido pelo amor demonstrado na morte dele. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Vocês caíram no conto da carochinha, de que Satanás caiu do céu com um terço, e Deus ficou sentindo vazio. Vou criar o homem. Nada disso. Nada disso. Segundo aos Coríntios, eu quero que vocês abram, capítulo 5, nós vamos ler o 14 e o 15. Obrigado, Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo disse que o amor de Cristo constrangia por causa de um julgamento que ele fez a respeito da morte. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Talvez você tenha tanta dificuldade, e eu tenho tanta dificuldade de viver para Jesus, porque nós não estamos constrangidos com o sacrifício que ele fez. O constrangimento de que ele, santo, puro, perfeito, morreu por mim. Eu não morreria por mim, pedi. Ele, puro, falou assim: eu quero esse menino. Qual que é o preço? O preço é sangue. É sangue que vocês vão ter. Tornar-se um cristão é chegar a crer não somente que Cristo morreu por seu povo, mas também que todo o seu povo morreu quando ele morreu. Você já parou para pensar que se você é um cristão, você está morto? Sabe aquela ideia de, eu sou crente, mas não mexe no meu calo. Mexe no calo do morto. Está morto, faz nada. Rouba o morto para você ver. Nada acontece. Bate no morto, xinga o morto, bota o morto como o último da fila. Humilha o morto. Como que você humilha o morto? Como que você humilha o morto? Eu fui num lugar, eu fui tão humilhado. Eu nunca fui humilhado. Estou morto. Essa eu entendi. Morto. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Agora nós estamos mortos em Cristo. Com Cristo. A vida que nós vivemos hoje, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Talvez é isso que está faltando. A peça do quebra-cabeça que estava faltando, constrangimento. Você fala: Jesus, eu estou vivendo para mim demais, eu chego aqui, eu só peço. Ô Senhor, eu estou reclamando que o meu casamento é difícil, eu tenho um casamento. Você está doido. Gente, eu estou reclamando que não sobe dinheiro para nada, mas não falta dinheiro para nada. Meu Deus do céu. Nós somos um bando de reclamão, isso nós somos. Tornar-se um cristão é primeiramente fazer essa pergunta: estou convencido de que Cristo morreu por mim e de que eu morri nele? Estou pronto a morrer a fim de viver no poder do amor dele e para a demonstração da sua glória? Gente, você quer ver um negócio assim, com crente é vanglória. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que disse que o cristão ele não tá em perigo. O Robinho postou esses dias. Quando ele é perseguido, ele está em perigo quando ele é aplaudido. Nós gostamos da promoção. Vai ter a viagem missionária, você vai falar: eu fui. Eu abri mão do meu conforto. Tá bom, Dondoca. Um monte de gente está morrendo lá fora, levando o evangelho. Nossa, essa semana eu conseguia ler a Bíblia todos os dias. Pois é, nega, é o mínimo do mínimo do mínimo. E nós não estamos fazendo. Todas as vezes que eu faço algo para o Senhor, a ideia é constrangimento. Eu devia ter feito mais. Sabe, qualquer um de nós, todos, gente, todos, se inclui nessa. Eu me incluo nessa. Você pode incluir o maior pregador que você conhece. Vai chegar diante de Deus, encontrar o Senhor e falar: eu devia ter feito mais. Eu devia ter feito mais. É um amor que não tem explicação. E a resposta a esse amor é dar a vida por Ele, é viver para Ele. A vida, nossa vida não é nossa mais, irmãos.
Ou seja, em segundo lugar, tornar-se cristãos é responder sim a essas perguntas. Eu estou convencido de que Cristo morreu por mim e de que eu morri nele? Sim. Eu estou pronto a morrer a fim de viver no poder do amor dele e para a demonstração da sua glória? Sim. Se você não consegue dar essas respostas para o Senhor, você ainda não é um cristão. Sentimos tanto amor fluindo da morte de Cristo para nós, que descobrimos nossa morte na morte dele. Quando ele morreu, eu morri. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa é a peça do quebra-cabeça que está faltando, que você está passando anos tentando montar e remontar. Mas o que eu faço agora? O que eu faço? Eu já parei de pecar por uma semana e nada. Ah, não, mas eu larguei aquilo que Deus mandou eu largar. Não, e achando que você fez muito. Não, mas eu já estou lendo a minha Bíblia. Eu comprei a Bíblia 365, eu li o ano todo. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Ah, eu vou em todos os cultos. Pois é, por quê? Tudo que a gente faz como cristãos tem que ter constrangimento do que ele fez. É pouco. Como não viver por aquele que morreu nossa morte para que vivamos a sua vida? Ser um cristão é ser constrangido pelo amor de Cristo. O cristianismo não é meramente crer num conjunto de doutrinas a respeito do amor de Cristo. É uma experiência de ser constrangido por esse amor no passado, presente e futuro. Eu percebi, preparando esse sermão, que o que me falta para vencer os meus pecados é constrangimento. É isso. Ah, eu continuo mentindo. É porque eu não estou constrangido o suficiente na morte de Cristo. Estou achando que está tudo bem. No final, Deus vai olhar para mim mentiroso, vai olhar para o assassino e falar assim: o assassino não passa. Você passa, nego. Você fez uns trem legal para mim aí. Para concluir, irmãos, esse mesmo Charles Hodge, ele diz que um cristão é alguém que reconhece a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, como Deus manifestado em carne, que nos amou e morreu por nossa redenção. É também uma pessoa afetada por um senso de amor desse Deus encarnado, a ponto de ser constrangida a fazer a vontade de Cristo, a norma de sua obediência e da glória de Cristo, o grande alvo em favor do qual ele vive. Você vive por quê ou por quem? Ser cristão é viver para Cristo. Aqueles homens que foram considerados cristãos entregaram toda a vida deles para o Senhor. E Paulo ainda vai dizer lá no final que ele é o pior dos pecadores. Não tem nenhuma vanglória no que ele fez. Tudo que ele correu, tudo que ele se preocupou, tudo que ele preparou, no final foi o Senhor que fez. A glória é toda dele. E eu, sim, se ele quiser me mandar para o inferno, é isso aí mesmo, porque Jesus. Talvez, para finalizar, você seja sim um cristão, ou você queira, ou esteja nesse processo para se tornar um cristão. E que eu separei, resumido, o que eu falei aqui, e claro que tem muito mais. Julgue a sua maneira de viver à luz da palavra de Deus. Começa aí. Como que eu vou julgar a minha maneira de viver conforme a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Não tem como. Você está esperando isso de muita gente. Deus está esperando isso de você. Ore a Deus. Ô Senhor, eu não sou, cara. Eu quero. Tinha um colega meu que a gente vivia reclamando. Ah, eu não consigo largar o pecado. Ah, eu não presto. Ah, eu sou um lixo. Ah, eu sou uma porcaria. Ah, não sei o que. Tá. Um dia eu parei e falei, tá, velho, isso tudo é verdade. E aí? E agora? Eu entendi, beleza, eu não presto. Eu entendi, beleza, eu não estou conseguindo largar o pecado. E aí? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso parar aqui. Ah, Senhor, é porque eu não presto. Ah, Senhor, é porque é difícil. Não, e aí? O que eu faço? Eu arranco o olho? Eu arranco as mãos? O que eu faço? O que eu faço? Terceiro, creia que Cristo pode te salvar não só dos problemas, mas da condenação eterna. Isso está sendo tão esquecido. Nossa geração parece ser uma das que mais se esquece disso. Ai, Deus me deu um carro, Deus me deu uma... Tá bom, Ele te livrou do inferno, o cativeiro eterno, a morte eterna. Se Ele não te der mais nada, Ele te deu Ele.
Essa é a ideia. O evangelho tem a ver com Ele, não com o que Ele dá, não com o que Ele faz. Depois, não na mesma ordem, se arrependa dos seus pecados. Arrependimento. Eu sempre me questionei, quando que eu vou saber que eu me arrependi de verdade? E a resposta é quando eu me constranjo. Quando eu estou levando com a barriga, eu ainda não entendi nada. E eu vou te falar, se depender de mim, eu continuo não entendendo nada. É orar ao Senhor, clamar a Ele para que Ele mude o meu coração. É Ele quem transforma o coração de pedra em coração de carne. É Ele que muda a mentalidade. É Ele. E aí você fala assim, nossa, mas que difícil. Aí que é fácil. Você não consegue mudar sua mente, você não consegue mudar seu coração, mas o dono da terra, o dono de tudo que existe, consegue. Fácil demais. É só isso? É só isso. Se constranja com a morte de Cristo. E como que você se constrange com a morte de Cristo? Viva para Ele. Esse é o essencial. Falta em nós viver para o Senhor. Ser cristão é viver para o Senhor. Não para que outros homens nos considerem cristãos, mas que quando Jesus voltar, Ele vai dizer, bendito da minha alma, entre no meu reino eterno. É para Ele que nós fazemos, é por Ele. Automaticamente, as pessoas vão ver. E as que não verem, só estão cegas mesmo. Você reconhece um homem de Deus, uma mulher de Deus de longe. E mesmo assim, seu julgamento está errado. Pode não ser, pode estar só fingindo. Eu posso estar só fingindo. Faz demais vir aqui pregar, gente. Estuda um tiquinho, fala umas palavras bonitinhas, procura uns textos do John Piper, arrebenta. Arrebenta. Ser cristão é muito mais do que isso. Não tem a ver com status. Não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui só precisa ser uma prova externa do que está dentro. Senão não resolve. Senão não adianta. Depois que eu entendi que viver para Cristo é morrer, eu nunca mais olhei para os outros. Nunca mais. Nunca mais. Já vi escândalos em igrejas. Nunca nem me balançou de sair de igreja. Eu já vi homens sendo falsos. Não me balançou de deixar de ser amigo de ninguém. Eu já tive amigos que me traíram. E eu não deixei de ser amigo de ninguém também não. Estou nem não. Estou morto. Estou morto. Não vale a pena você viver essa vida aqui não, irmãos. Não vale a pena viver aqui não. O que vale a pena é morrer. Morre para esse mundo. E aí o mundo nunca mais te afeta. E se eles, o problema é deles. Eu continuo olhando para o alvo. Eu continuo fazendo pelo Senhor. Eu continuo vivendo porque é o Senhor. É Ele. Vocês acham mesmo que no juízo Deus vai olhar para você e falar assim, eu não ia te salvar, mas fulano te fez tanto mal, né, velho? Você sofreu tanto, né, velho? Vocês estão achando que o juiz é o alto da compadecida. Que no final vai todo mundo ou para o purgatório ou ressuscita. Existe um céu eterno e um inferno eterno. Existe. Não é porque você não viu ainda, porque ninguém voltou para contar, uns fingem que voltou para contar. Mas não voltou não, tá? É mentira. É mentira, mentira. Fui no inferno 10 vezes, devia ter ficado por lá. Sai fora. E só um disclaimer, que eu sei que eu vou atrasar, mas para todo mundo o inferno é diferente, né? Uns é gelo, outros é fogo, outros tem uns trem, outros... Nossa, confusão, velho. Ler Bíblia, ninguém quer não. Eu quis fazer piadinha só porque o clima é meio pesado mesmo. Isso precisa tomar conta do nosso ser e entendam quem vocês são. Nós precisamos entender quem nós somos. Humanos, fracos, falhos e que se esquecem disso aqui na próxima esquina. É por isso que nós precisamos do Senhor para fazer essas coisas. É por isso que nós dependemos dEle. Deus, sabe o que a menina falou? Então, o que for do Senhor, se eu boto no meu coração, o que não for, você joga fora. Me muda, me molda, me transforma. Eu sozinho, dá não. Faz. Agora, faz e ficar assim, não faz sentido também. Vamos fazer, velho. Vamos viver para o Senhor. Vamos abrir mão das coisas. Que esse mundo serve de nada não. Você tendo ou não tendo, você vai para o mesmo caixão. Muda nada. Nossa, gente, eu não tenho muito mais o que falar, não. Porque a gente só ia ficar conversando aqui sobre.
que a ideia principal é nós estarmos centrados no nosso objetivo. Nós finalizamos o ano de 2024, iniciamos o ano de 2025 e todo mundo faz metas, objetivos e muitas das vezes não cumpre porque são metas absurdas. Não, esse ano eu vou perder 50 quilos, você vai morrer. Não, esse ano que eu vou conquistar. Cara, eu coloquei nas mãos do Senhor. Não estava não, você colocou. Vamos colocar uma meta, uma. Senhor, eu quero olhar mais para o Senhor. Porque quando alguma coisa fugir, porque vai fugir, tá? Vai fugir. Um dia você vai conseguir perdoar, no outro você não vai. Não vai. E no dia que você não conseguir falar, Jesus, tá vendo? Não consigo, me ajuda. É Ele que faz em nós. E se Ele faz em nós, por que eu vou me gloriar de alguma coisa? Como que eu faço? Gente, para finalizar, eu queria só comentar isso com vocês. Eu, antes de converter, tinha um problema muito grande com vaidade. Não de corpo, porque, né? Mas vaidade, no sentido de me achar muito pelo que eu estou fazendo. Não, eu canto. Não, eu prego. Não, eu não sei o quê. No final, eu falei assim, se eu canto é porque o Senhor quer. Que o dia que Ele quiser tirar, Ele tira. Se eu prego, tudo está na Bíblia. Eu fiz o quê? Grandes homens no passado, estudaram para eu ir lá no Google, caçar os caras, pegar umas referências, ler, entender. A leitura, o entendimento vem do Senhor. Eu estou me gloriando do quê? Não, eu consegui perdoar. Uma de 50. Uma. Do que a gente tem que se gloriar? Se nós temos que nos gloriar, que nos gloriemos no Senhor. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar. Pedindo a Deus que nesse 2025, antes de qualquer coisa, que nós sejamos cristãos. Chamados cristãos. Não pelos outros, tá? Chamados cristãos pelo próprio Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui se encontra uma reunião de irmãos sedentos pelo Senhor. Irmãos que querem buscar o Senhor, querem se entregar ao Senhor, querem fugir do pecado, querem fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas muitas das vezes nós não conseguimos. Muitas das vezes, Deus, parece que falta empenho em nós, mas não falta. Falta constrangimento, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a julgarmos a nós mesmos segundo a reta justiça de Deus. A vermos aonde nós temos caído, Deus. A voltarmos, a nos arrependermos, a crermos que o Senhor foi quem nos salvou e por causa da sua morte nós estamos aqui. Nos constranja com o seu amor, Deus. Nos constranja com a beleza e com o horror da cruz. Que nós possamos olhar para o que o Senhor fez e quem o Senhor é, e nós possamos viver agora para esse Cristo ressuscitado, Deus. Para esse Cristo que venceu a morte e nos possibilita estar diante do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Deus, porque essas coisas não dependem de nós. O Senhor fez por nós, o Senhor nos salvou. O Senhor nos livrou das trevas. O Senhor nos trouxe para a luz. O Senhor tem mudado a nossa vida. Oh Deus, muda a nossa mente. Muda o nosso coração. Como a oração que eu faço quase sempre, Deus, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nos ensina a amar, Deus, nos ensina a perdoar, nos ensina a viver essa vida como se nós estivéssemos mortos para esse mundo e vivos para o Senhor, Deus. Que não seja mais uma pregação emocionada, Deus. Que não seja mais uma noite de emocionalismo, Jesus. Que seja um viver para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa vida, para estar cuidada, precisa estar nas mãos do Senhor. E a partir do momento que você começa a dirigir a sua vida pelo seu intelecto, pela sua força, pela sua confiança, o Senhor, Ele deixa que você conduza as suas vidas. E eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu conduzi a minha vida pela força do meu braço, sempre dá errado. Uma vez nós abrimos mão das nossas vidas
e aceitamos uma nova vida em Cristo, a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos o Filho de Deus. Não viva por você mesmo. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Convide o Senhor para aquela decisão que você está para tomar. Se você tomou uma decisão sozinho, convide o Senhor para tomar essa decisão junto com você. Não dirija os seus próprios passos. Eu não sei vocês, mas os nossos passos estavam sendo dados a passos largos para o inferno, para a morte. E Cristo nos libertou. Cristo nos deu vida. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Se nós não seguimos a Cristo, nós não somos cristãos. Que palavra e que dever de casa que nós temos hoje para cumprir, né, meus irmãos? O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu fico impressionado como o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos colocar essa palavra em prática, amém, meus irmãos? Quero chamar o pastor Magela para orar, para finalizar o culto. Amém, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, edificante para o nosso coração. E que nós possamos buscar sempre, né, o renovo do Espírito Santo em nossa vida, irmão. Todo culto, todo terno de trabalho, e eu falo sobre isso. Amém? Vocês veem que foi um culto maravilhoso, explicação maravilhosa, aonde Deus realmente operou com o Espírito Santo para que nós possamos sim ser renovados a cada dia que passa, irmãos. Glória a Deus. Eu vou prolongar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho, irmãos. Eu tenho me encontrado um pouco enfermo, mas eu tenho pedido a Deus para me dar força, porque não é fácil, irmãos. A gente, muitas vezes, se nós não refugiar em Deus, nós não dá conta. Essa semana eu estava falando com o pastor Robson, que a igreja, ela tem que se estabilizar ali em Efésios 5, aonde toda a regra da igreja está ali, em Apocalipse 22 também, irmãos. Que você possa abrir a sua Bíblia e ver lá a promessa que Deus tem para nós. É uma promessa maravilhosa, irmãos. Então que nós possamos continuar nessa busca do Espírito Santo e de uma vida gloriosa com Deus. Amém? Vamos para nossas casas? Vamos, né, irmãos, descansar para um próximo culto em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, por aqueles que compareceu nesta noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja a dirigência dessas vidas, Senhor. Que eles possam, Senhor, buscar um renovo da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja nossa direção, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, Pai. Ao deitar, ao trabalhar, Senhor, ao sair, Senhor, para os nossos compromissos. Que Teu Espírito Santo seja a nossa direção. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua igreja, Senhor, e nos dirige, ó Pai. Senhor, para que nós possamos viver uma vida maravilhosa na Tua presença. Louvado seja Deus. Meu Deus, que a paz, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém? E as palmas louvam o Senhor, e até o próximo culto em nome de Jesus. Louvado seja Deus.